de interpretação de expectativas e realidades. Quando a gente vem, todo mundo aqui é da área da surdez, né? Então todo mundo aqui já viu alguém falando, ai, que lindo, você vai para o céu, é muito legal. Então na guia interpretação eu ouço isso um pouco mais. Porque as pessoas quando veem um surdo cego, eles perguntam, mas isso existe? O que é isso? Não é possível. A pessoa ou ela é surda ou ela é cega. Os dois não existem. Infelizmente, né, a inclusão ainda é um tema muito novo aqui no Brasil, então a gente ouve isso ainda, assim como a gente vê muitas questões que a gente ouve dentro da área da surdez, da língua de sinais. Bom, o Felipe já me apresentou, né? Meu nome é Paola. Eu me formei pela RIMS em 2014 e na área eu tenho especialização, né, em educação especial civil pela Cândido, e eu me formei aqui na UFRJ em 2017 em Libras, Ensino, Tradução e Interpretação. Então vamos lá, o que é a surdo-cegueira? A surdo-cegueira é uma deficiência só, porque a gente entende que a pessoa que ela perde a audição e a visão ao mesmo tempo, um sentido não compensa o outro. Então, mesmo que ela tenha resíduos auditivos ou resíduos visuais, ou os dois, ela é considerada surdo-cega. A terminologia correta é surdo-cega, não é surda-cega, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, então é importante a gente frisar, né? Então, o Grupo Brasil tem essa definição, que a surdo-cegueira é uma deficiência única, que apresenta perdas auditiva e visual concomitantemente. Então, essa pessoa que é surdo-cega, pessoa com surdo-cegueira, ela tem a perda, como eu falei, né, auditiva e visual, ou auditiva e visual com resíduos. Eu esqueci de falar um pouco antes. O guia intérprete, ele é a pessoa que vai possibilitar a interação da pessoa surda-cega com o mundo, né? E aí tem essa figura aqui que o Hélio, que é guia intérprete em São Paulo, ele criou para distinguir a pessoa com surdo-cegueira, que é a que tem resíduo visual ou resíduo auditivo, ou tem os dois, como eu falei antes, e a pessoa surdo-cega, que ela é totalmente surda e totalmente cega. Aí não sei se dá para ver a imagem bem, porque a pessoa que tem resíduo visual, ela enxerga alguns pontos. Então, às vezes, as pessoas olham o surdo-cego que tem WhatsApp, que tem Facebook, e falam, mas ele não é surdo-cego, como ele enxerga? Assim como existem os cegos, né, as pessoas com deficiência visual que têm baixa visão, então existem os surdos-cegos que têm a baixa visão, mas na verdade ele é considerado surdo-cego, porque a perda da audição até determinado ponto, com a perda da visão, ele não consegue ter essa autonomia que os baixa visão ou a pessoa que tem perda auditiva tem. Pode falar. Então, vou falar um pouquinho sobre o guia intérprete. A profissão foi reconhecida pela Lei 2.319 em 2010. E o trabalho do guia intérprete é possibilitar essa pessoa surdo-cega a interação e acesso ao mundo. Então, o guia intérprete, ele não é professor, ele não é mediador, ele não é educador, ele não é responsável pelos atos daquela pessoa com surdo-cegueira, pelos atos da pessoa surdo-cega. Ele não é o faz-tudo e ele não é babá da pessoa, porque o surdo-cego é uma pessoa. Antes de qualquer estereótipo que a gente possa dar, a gente tem que olhar aquela pessoa como um ser humano, que ele é capaz desde que ele tenha a acessibilidade correta.
Então, quais são as expectativas? Muitas pessoas que sabem Libras, elas falam, eu já sei Libras, eu posso me interpretar. Não. Vamos ver se é por aí, né? A pessoa surdo-cega é sempre calma, o surdo-cego, ele é uma pessoa tranquila. É muito fácil interagir com uma pessoa surdo-cega. A pessoa surdo-cega, ela não precisa de muitas informações. Eu vou informar só isso aqui, que para ela já tá bom. A pessoa surdo-cega, por ela ser surdo-cega, ela vai aceitar qualquer pessoa interpretando para ela. Ou a pessoa pode pensar que é fácil porque é só fazer Libras tátil. Essas são as expectativas que muitas vezes as pessoas têm. E, na verdade, a realidade é que dentro da guia interpretação a gente tem diferentes formas de comunicação, que eu vou falar depois. A pessoa surdo-cega é uma pessoa com emoções, então ela pode, de repente, estar super tranquila e ela vai se aborrecer com alguma coisa, ela pode se aborrecer com o guia intérprete dela. Então, acontece muito da pessoa falar, não, é super tranquilo, o surdo-cego ele é calmo. E nem sempre é assim, ele é uma pessoa com emoções. E é direito da pessoa surdo-cega ter informações. Então, que talvez uma pessoa que esteja aqui interpretando acha que não seja importante, é direito dele saber. Porque nós que somos videntes, nós temos acesso à informação visual, né? Então, aquela pessoa surdo-cega, ela não tem essa informação visual que você, interpretando, você tem que dar. Mesmo que para você aquilo não seja relevante, para a pessoa surdo-cega aquilo pode ser. E nem sempre a pessoa com surdo-cegueira vai ter afinidade com o guia intérprete. Não é questão de afinidade de ter amizade, mas às vezes o toque da pele, se a pessoa tem a pele muito quente, ou um cheiro que aquela pessoa com surdo-cegueira, aquela pessoa surdo-cega estranhe, pode ser, porque tem vezes que a gente está perto de alguma pessoa, não é que o perfume dela seja ruim, mas aquilo causa um mal-estar na gente. Então, imagina uma pessoa que vai estar ali naquele contato, porque a interpretação, ou você vai estar aqui fazendo a fala guiada, ou vai estar fazendo a Libras tátil, você tem uma proximidade muito grande. Então, a pessoa que vai interpretar, ela tem que ter ciência disso, que nem sempre a pessoa que vai se oferecer para interpretar, aquela pessoa com surdo-cegueira vai aceitar, por N questões. Não é questão de, eu não gosto de você. É que, às vezes, o toque da pele, no caso da Libras tátil, ou a questão, né, como eu falei, de cheiro, pode acontecer isso. E aí, não é só fazer Libras tátil, como eu falei, na expectativa. Você vai ter olhos, ouvidos, voz daquela pessoa com surdo-cegueira. E você, principalmente, tem que dar segurança. Porque não adianta você saber fazer Libras tátil, como eu já vi pessoas que sabiam fazer Libras tátil, ok. Foi guiar o surdo-cego e quase derrubou. Porque ela não se atentou ao perigo que estava à frente dela. E uma pessoa com surdo-cegueira, você tem que ter essa responsabilidade de trazer segurança, porque ela não está vendo e não está ouvindo, como a gente, né, quem ouve, ou quem enxerga, no caso, porque existem guias intérpretes surdos, ela não está vendo, a pessoa surdo-cega, ela não está vendo o que está à frente dela. Então, quem vai interpretar tem que olhar bem o que está ao redor, tem que avisar antes, se for possível, aquela pessoa que tem um perigo ali na frente. Muitas vezes, quando a gente está guiando a pessoa, colocando a mão aqui no nosso ombro ou dando o braço, que eu prefiro assim porque dá uma segurança maior, muitas vezes a gente pega a mão dessa pessoa e põe uma no ombro, a outra no outro, porque aquele caminho é muito estreito. E aí, quando você passa, a pessoa está sentindo o seu movimento e ela não tem o perigo de cair, porque se ela estivesse do lado, ela não está vendo, por exemplo, um fio, como eu já vi também, a pessoa com surdo-cegueira tropeçar. Então, tem que ter essa consciência. E essas são as formas de comunicação, né? Existe o TADOMA. Essa pessoa que recebe o TADOMA, normalmente ela tem um resíduo auditivo. Então, ela pede para colocar a mão. Outra coisa, você que
né, deseja me interpretar, tem que ter essa consciência. A pessoa vai colocar a mão em você. E como acontece, das vezes a gente está com um cheiro que incomoda a pessoa com surdo de cegueira, a pessoa com surdo de cegueira também pode ter um cheiro que incomoda a gente. Então eu sempre falo, anda com álcool em gel na bolsa, de repente quem tem esse lenço umedecido, porque é uma coisa de contato. Então assim, pode acontecer, não tem essa, eu não quero. Não, se você aceitou ser intérprete, você vai ter em algum momento que você vai fazer o tadoma, que alguns usam assim, outros usam assim. Então tem várias formas. É a pessoa com surdo de cegueira, a pessoa surdo cega, que escolhe a forma de tadoma que ela vai receber, né, que ela vai preferir. Existe a escrita na palma da mão, porque muitas pessoas acham que todo surdo cego sabe língua de sinais. Não sabe, porque às vezes ele é uma pessoa com surdo cegueira adquirida. Então essa pessoa pode ter nascido ouvinte e cega e ter perdido a audição, pode ter nascido surda e se tornar cega, né, e vai ficar surdo cega, ou ela pode perder a visão e a audição ao mesmo tempo. Isso acontece. Tem gente que fala, nossa, infelizmente o nosso corpo, ele pode passar por isso. E existem casos, eu do Benjamin Constant, que eu já soube, né, que eu já fiz alguns cursos lá, de pessoas que da noite para o dia se tornaram surdas cegas. Então é escrita na palma da mão, porque às vezes a pessoa não sabe, não consegue compreender através do tadoma, então ela prefere a escrita na palma da mão. Pode passar. O braille tátil, normalmente quem usa são pessoas com surdo de cegueira adquirida, que eram cegas e perderam a audição, então elas escolhem o braille tátil. Então, para você ser um guia intérprete que utiliza a comunicação através do braille tátil, você tem que dominar o braille. A Libras tátil, né, que quem sabe língua de sinais normalmente consegue fazer, porque não é assim, claro que você vai ter que pegar as técnicas de guia interpretar, porque às vezes você tem que fazer uma adaptação da língua de sinais para a guia interpretação. Isso existe também. Pode passar. Pode passar. Alisson. Existe o alfabeto manual tátil, porque às vezes essa pessoa com surdo de cegueira, ela não domina a língua de sinais, mas ela sabe o alfabeto. Então você vai ter que fazer aquela datilologia muito rápida ali na mão, palavra por palavra, ou você vai fazer a adaptação também, né? Então, alfabeto manual tátil e Libras em campo reduzido. A Libras em campo reduzido é quando a pessoa tem esse resíduo visual. Então você se posiciona ali, ela tem uma janela que ela consegue enxergar. Se você chegar um pouco para o lado, essa pessoa ela não vai conseguir te ver. Então, esse Libras em campo reduzido, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, a gente está fazendo em campo reduzido e a pessoa vai pegar na nossa mão. Porque talvez você esteja fugindo do campo de visão dela. Isso aí é normal acontecer quando você está fazendo Libras em campo visual reduzido. Porque ele vai olhar para você, tá ali, né, com aquela visão limitada, e se você sai um pouco da área de visão, ele vai pegar sua mão para você voltar, ou para sentir mesmo, porque às vezes a visão dele, mesmo essa limitada, já está um pouco embaçada. Fala ampliada. Normalmente a pessoa com surdo de cegueira que tem um resíduo auditivo. Então fica alguém aqui falando a mesma coisa que o palestrante está falando, ou que outra pessoa está falando, e falando, né, num tom mais alto, para aquela pessoa conseguir compreender o que está se passando. E aí essas pessoas que usam fala ampliada, às vezes elas usam fone, falam ao telefone, mas, por exemplo, num ambiente na rua, essa pessoa não tem segurança para andar, porque ela não consegue compreender o som e ela não tem a visão para conseguir se locomover. Então, muitas vezes a gente vê ele com esse fone, que está no volume mais alto, para que ele consiga compreender. Então, a pessoa que usa fala ampliada é uma pessoa que tem resíduo auditivo normalmente. E a comunicação áptica, normalmente, ela é usada
junto com outro tipo de comunicação. A comunicação áptica, ela pode ser feita nas costas ou na perna da pessoa, dependendo do que o guia vai combinar com ela. Por exemplo, se você chega e faz um sinal aleatório nas costas da pessoa com surdo de cegueira e ela não sabe o que significa, para ela não vai ter sentido algum. Então, às vezes o guia intérprete vai combinar. Se ele desenha como se fosse um sorriso nas costas, ela vai saber que a pessoa que está à frente está sorrindo. Se ela, de repente, começa a bater nas costas, ela está mostrando que ela está comemorando. Ou se ela faz o sinal como se fosse zigue-zague. Se ela faz, de repente, é uma situação mais tensa, mais constrangedora. Então, os sinais da comunicação áptica, normalmente, eles são combinados com a pessoa que você está ali interpretando. Porque não adianta você fazer um sinal aleatório nas costas da pessoa com surdo de cegueira e ela não compreender que sentido tem aquele sinal. Então, são essas formas de comunicação. E existem outras formas da pessoa com surdo de cegueira se comunicar também, mas não entra muito na área da guia interpretação. Eu trouxe as que normalmente o guia intérprete usa. O que eu devo saber para me tornar um bom guia intérprete? Busca conhecimento sobre esse tema. O que é a surdo-cegueira? Quais são as formas, como a pessoa pode se tornar surdo-cega, porque nem todo surdo-cego é congênito. Como eu falei, muitas vezes a pessoa nasce surda e aí ela, com o tempo, tem a maioria dos casos é síndrome de Usher e ela perde a visão, então ela se torna surdo-cega. Ela vai ter que fazer uma reabilitação, né? Porque ela nasceu com a surdez, ela já se adaptou ao mundo, tem um campo de visão periférica mais apurado, e aí de repente ela perde essa visão. Então, e ela pode ter resíduo visual, mas ela é considerada uma pessoa com surdo-cegueira. Então é importante a gente saber o que é a surdo-cegueira, como ela pode ser adquirida, porque, como eu falei, ela não é só congênita. Conhecer a respeito de orientação e mobilidade. Isso é essencial, porque, como eu falei, você não tem como antecipar, muitas vezes, alguma coisa para aquela pessoa com surdo-cegueira. Então, você vai ter que fazer, como eu falei, colocar a pessoa atrás de você para que ela não se machuque. Porque, quando você guia e interpreta, você é responsável por aquela pessoa. E se você não traz segurança, você pode deixar aquela pessoa se machucar e às vezes pode ser uma coisa... Claro, ninguém quer que ninguém se machuque de forma alguma, mas podem ser, a pessoa pode levar um tombo e de repente quebrar algum membro, quebrar algum osso. Isso é muito importante, você cuidar dessa pessoa, porque nesse momento você tem que trazer muita segurança para ela. É preciso ter ética e responsabilidade, porque com a pessoa que você vai interpretar. Essa questão da ética, da responsabilidade, como eu falei, o que eu não acho relevante para mim, eu não tenho o direito de tirar aquela informação da pessoa surdo-cega. Então a ética é muito isso. Para mim não é importante, mas eu sou guia intérprete. Eu sou os olhos e os ouvidos daquela pessoa. Então eu vou ter que, se eu chego aqui nesse auditório, com uma pessoa com surdo-cegueira, eu vou informar como é o auditório. Eu vou mostrar que tem 2 portas. Se uma porta não tiver com acesso para sair, porque pode acontecer alguma coisa, aquela pessoa sabe que só a porta de trás está aberta. Eu vou informar que as cadeiras estão na disposição de fileiras, mais ou menos tantas fileiras. Então você vai descrever mesmo o ambiente. Você tem que, além da noção de orientação e mobilidade, você tem que ter a noção também de audiodescrição. Porque você vai descrever ambiente, você vai descrever pessoas, você vai descrever situações, porque você é a informação para aquela pessoa. A pessoa surdo-cega, ela precisa ser respeitada nas decisões e vontades. Então, quando você está com uma pessoa surdo-cega e ela te pede alguma coisa, óbvio que você não vai fazer nada que seja ilegal. Né? Se ela te pedir para fazer uma coisa que seja abusiva, você vai falar, olha, desculpa, mas eu sou seu guia intérprete. Você também pode se posicionar, porque ele é um ser humano. Então, tem vezes que talvez ele vai te colocar em uma situação
que você, como profissional, você fala, olha, isso aqui não cabe a mim, eu sou seu guia intérprete, eu não vou fazer isso porque isso é ilegal, isso não é certo. Mas se são situações que você não acha importante, mas para ele é importante, você precisa respeitar a decisão. Você precisa entender que ele tem decisões, ele tem vontades que precisam ser respeitadas. E o que é importante, como eu falei, buscar formação profissional. Porque através dessa busca, você vai conseguir exercer de forma excelente a interpretação. Você vai conseguir atender aquela pessoa de maneira que você vai ter ética, você vai respeitar e você vai compreender melhor. Porque, como eu falei, às vezes a gente tem uma noção, mas quando você busca esse conhecimento, essa formação, você consegue absorver e aí você também tem menos riscos de errar, né? Você vai ter mais possibilidade de atender de forma correta aquela pessoa conselheira. Gente, consegui ser sucinta. Espero que vocês tenham gostado.